João Evangelho, capítulo de número 7, versículo 38. A palavra de Deus vai dizendo assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava em uma festa, era o último dia da festa dos judeus, e no último dia ele se manifesta, ele levanta e ele exclama desta forma: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Aleluia. Eu quero falar aqui neste momento sobre o Espírito Santo, porque Jesus falava exatamente do Espírito Santo que havia de vir para os que crescem nele, porque até então o Senhor Jesus não havia sido glorificado e ele disse que quando ele fosse, ele rogaria ao Pai e enviaria outro Consolador, falando do Espírito Santo, coisa que aconteceu, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no último dia da festa de Pentecoste, ali, os que ali estavam esperando, cerca de quase 120 crentes, receberam o Espírito Santo, que por sua vez foi multiplicando o número de crentes e o Espírito Santo foi pousando em todos quanto creu e em todos quanto crê no nome de Jesus receberão o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele representa aqui como um símbolo chamado água. São seis os símbolos, seis, do Espírito Santo na Bíblia. É água, é vento, é fogo, é azeite, é selo. Ele é o selo da sua redenção, da nossa redenção. Efésios 4, versículo 30. Então, pegando este elemento água, que é primordial para a subsistência humana e de tudo aqui na terra, a água. Sem água não tem vida. Aliás, o ser humano já nasce em uma bolsa de água, né? Então a água é primordial. Nós dependemos de água para respirar o fôlego de vida, senão não tem vida. Aleluia! E então eu fiquei meditando nessa questão. E eu pude fazer aqui um paralelo entre a água que nós bebemos, que ela tem como finalidade preservar a minha vida. Ela tem o papel importante de hidratar o nosso corpo para que continuemos vivos. Aleluia! O Espírito Santo, por sua vez, como símbolo de água, ele também tem um papel primordial, que é de nutrir a nossa alma, o nosso espírito. Aleluia! E você, meu querido, minha querida irmã, que necessita tanto de água para beber 1,5 litro, 2 litros de água por dia para viver bem, eu digo para você uma coisa: da mesma forma que você depende da água que chega na torneira da sua casa, você depende muito mais do Espírito Santo. Muito mais do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais importante do que a água que você bebe. Por que eu estou falando isso? Porque a água que nós bebemos, um dia nós vamos morrer e ela vai ficar aqui, com água em nossa frente, nós morreremos. E a palavra de Deus fala assim, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, o Senhor fala para não temer essa morte, os que matam o corpo e depois não podem fazer nada, mas antes temer aquele que depois de morto pode condenar o corpo e a alma para o inferno. Ou seja, a água é importante para nós, para nossa subsistência aqui na terra. Mas mesmo assim, com água ou sem água, tu vai morrer do mesmo jeito. Morre de sede e morre com um copo de água diante da tua frente. Mas uma coisa eu quero dizer para você.
mais importante e ultra primordial é o Espírito Santo na vida do crente. Eu digo que se você andar em harmonia, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, se você passar a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia, transbordante do Espírito Santo de Deus, aleluia, ainda quando você morrer, você vai permanecer para sempre. Porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, que crê na palavra do Senhor, esse passa da morte para a vida. E então, amados e queridos irmãos, há uma necessidade, como temos necessidade de preservar as águas, os mananciais de água aqui na terra, para a subsistência humana, há uma ultra necessidade de você preservar o Espírito Santo na sua vida. Como assim? A palavra de Deus diz, Efésios 4:30, para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção, para que não morramos. Aleluia! E muitos entristecem, ele tem sensibilidade. O Espírito Santo tem sensibilidade. Ele não aceita o orgulho, ele não aceita a inveja, ele não aceita o adultério, ele não aceita a mentira, ele não aceita a blasfêmia, ele não aceita a glutonaria, que é apetite desordenado, ele não aceita as brigas, ele não aceita o ódio, ele não aceita a ira no coração, ele não aceita a vingança por parte do crente, ele não aceita o mundanismo. Lá em Tiago, capítulo 4, nós vamos ler assim. Ele vai dizendo, Deus fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que amizade com o mundo é inimizade para com Deus? E que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes? Olha, meu irmão, minha irmã, meu querido, muito mais do que a água potável, nós necessitamos nessa última hora de mantermos a comunhão com o Espírito Santo. Ele está aqui adornando a igreja para encontrar com o noivo. E muito em breve isso vai acontecer. A qualquer momento o noivo aparecerá nas nuvens para receber a sua noiva. E o ateliê aqui na terra é a casa de Deus. É a palavra de Deus. Ela vai nos forjando, nos adornando, ela vai nos limpando, nos purificando. Quando nós ouvimos a palavra e com sensibilidade permitimos que o Espírito Santo age em nossas vidas, a ponto que nós ouçamos e praticamos a palavra, fazemos a vontade de Deus. Então, como a água é importante para manter a vida aqui na terra, se você quer viver na glória com Deus, você precisa do Espírito Santo, que aqui no capítulo 7 de João, no versículo 37, 38, 39, ele é representado como água. Ele tem a simbologia de água. A água está representando ele aqui, nessa parte da palavra de Deus. E você, meu querido, minha querida, procure manter a comunhão com o Espírito Santo. Tenha uma vida abundante, tenha uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de longanimidade, de bondade, de mansidão, de equilíbrio, de domínio próprio, uma vida onde a cada dia o Espírito Santo acrescenta o amor de Deus no seu coração. A fé, porque a fé é a âncora da nossa salvação, é a arma que nós temos para vencer o mundo. Aleluia! Então,
muito mais importante do que a água. Para você, quem sabe que está no hospital internado agora, que nem água você tem mais desejo de beber, nem água o seu organismo aceita mais. Mas eu digo para você, você que está acamado agora, a tua alma aceita a água salutar do céu, que é o Espírito Santo. E se você aceitar esta água agora, entrar na tua alma e regar a sua vida espiritual, ele vai fazer um reboliço na tua vida. Ele pode te curar dessa enfermidade e ele pode assegurar para você a vida eterna. Porque aqueles que recebem o Espírito Santo, que têm o Espírito Santo, não morrerá, mas passará da morte para a vida. Aleluia! Você precisa do Espírito Santo. Sem ele você está morto. Muito mais importante do que a água para hidratar o corpo é o Espírito Santo na tua alma. Que Deus te abençoe.